Bom dia a todos. Chamo então para vir ter comigo aqui ao palco Ana Paiva, professora do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico. Olá. Sente-se aqui, por favor. Sim, eu fico nesta. Carlos Pimenta, senador, professor e um entusiasta da IA. Olá. Sente-se ali, por favor. Fernando Resina da Silva, sócio da VDA. Olá, bom dia. Paulo Dimas, da Associação pela Inteligência Artificial e vice-presidente da Unbabel. Olá. E Rui Lopes, CEO da Agentify. Bom dia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então aqui dar continuidade ao debate, depois destas intervenções muito interessantes. Ana, eu começava então aqui por si. Ouvimos falar aqui muito de desafios, de como é que a inteligência artificial, enfim, se vai desenvolver. O que eu lhe perguntava era que a inteligência artificial já está entranhada na nossa sociedade. De que forma, onde é que podemos encontrar, porque é muito mais além do ChatGPT, não é? Claro. Pronto, primeiro que tudo, queria agradecer o convite. É muito bom estar aqui e ter assistido a estas apresentações. Bom, agora, em relação à sua pergunta. Portanto, é assim, a inteligência artificial não tem 10 anos. Tem muito mais do que isso. Tem muito mais que isso. Portanto, a primeira reunião de inteligência artificial foi em 59. Em Dartmouth College reuniram-se um conjunto de fathers, okay? Mesmo homens, e criaram a ideia da inteligência artificial, que é, na realidade, tudo o que tem a ver com algoritmos e técnicas que permitem replicar ou fazer coisas que os humanos conseguem fazer melhor. Pronto, e durante anos houve ali evoluções, houve 2 picos, houve ali 2 quebras, portanto os invernos da inteligência artificial são conhecidos para nós que trabalhamos em IA há muitos anos. Eu, por exemplo, quando fiz o meu doutoramento, estava num dos invernos da inteligência artificial, toda a gente dizia, não vais para a inteligência artificial, que horror, isso está acabado. Pronto, e obviamente que não é isso. E todos nós usamos inteligência artificial. A Google, portanto, quando começou a Google, um dos fundadores, o Peter Norvig, em Stanford, são pessoas os algoritmos vêm de IA, tudo o que é sistemas de reconhecimento, de identificação de expressões de face, são tudo algoritmos de IA. Portanto, nós, sem saber, estamos a utilizar a Meta, as redes sociais, os algoritmos que estão por trás são algoritmos de inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial está connosco. Não é algo que começou há 2 anos com o ChatGPT. Não. Portanto, não é. Obviamente que o ChatGPT e o GPT-3, 4 e, portanto, os Large Language Models têm um impacto muito grande. Porque, de repente, nós falamos com uma entidade que parece mesmo humana. Quando nós interagimos no ChatGPT, quem é que daqui usa o ChatGPT? Pois, a maioria. É impressionante o facto de que começamos a interagir e parece estar lá uma pessoa por trás. E, portanto, esse salto, que é algo que nós não prevíamos, se me perguntasse há 10 anos, isto vai acontecer, não acredito muito. E a maioria de nós que trabalhamos em IA não acreditaria. De facto, foi um salto. Em vez de ser uma evolução, foi uma revolução, a lá Thomas Kuhn, aquela ideia de que há aqui uma revolução e foi esta revolução que aconteceu. Mas, respondendo à sua pergunta, não, a IA não é só o ChatGPT. Exatamente. Paulo Dimas, passava agora então assim, também para continuarmos ainda aqui um bocadinho no chapéu da inteligência artificial, quais são assim as grandes oportunidades e os grandes desafios que a inteligência artificial traz para a sociedade? Já ouvimos aqui falar muitos riscos, por exemplo, e particularmente para as empresas. Sim, de facto nós estamos a assistir a um momento de transformação na história da humanidade, como o Sr. Ministro António Costa Silva referiu, portanto, comparável à introdução da eletricidade, por ser uma tecnologia tão transversal.
Portanto, é uma tecnologia que, de facto, mexe com muitas profissões, mexe com muitas funções dentro das organizações. Uma das áreas aqui representada pela VDA, portanto, é, por exemplo, a advocacia. É uma das áreas que será muito impactada a nível de inteligência artificial. Mas aqui o aspecto que é importante e que eu gostaria de salientar é a questão da complementaridade da inteligência artificial. Portanto, quando nós pensamos em profissões ou em funções em geral numa empresa, nós pensamos sempre naquele risco histórico, que também o Sr. Ministro referia, de extinção de postos de trabalho. Será que os médicos vão ser substituídos pelo ChatGPT? Será que os advogados, enfim, qualquer pessoa pode gerar um contrato usando um modelo de grande escala de linguagem? Portanto, há sempre esse receio da substituição das profissões. Isso tem acontecido na história da humanidade, que agora uma tecnologia agora já não é preciso. Enfim. É claro que há algumas profissões que vão ser impactadas a um nível muito grande. Então esse é um dos riscos que aponta. Esse é um dos riscos. Agora, nós temos de entender, e aí é importante perceber quais é que são as profissões do futuro e quais é que são as profissões do presente que vão ser aumentadas. E nós podemos dividir, de certa forma, em três grandes categorias. Há um conjunto de profissões que são aquelas que têm, que se chama baixa exposição à inteligência artificial, que simplesmente não vão ser impactadas, não vai haver assim grandes alterações, claro, tipo a construção, um bailarino, coisas que têm a ver muito com o mundo físico, com a interação com o mundo físico, são tudo profissões que não vão ser impactadas, portanto podemos um bocadinho limpar toda essa área. E depois temos, e essa é a parte que eu acho que é interessante e pensar para o futuro, que é o tipo de profissões que vai ser impactado ao ponto de o valor da inteligência artificial, de facto, substituir grande parte dessa função, e aí estamos a falar, claro, o exemplo sempre que é dado é o exemplo do telemarketing, quer dizer, nós vamos ter claramente robôs a telefonar às pessoas e a terem conversas persuasivas para convencer as pessoas a subscrever o novo plano de energia, de não sei o quê. Essa profissão vai, de facto, provavelmente extinguir-se. Mas depois temos profissões que vão ser complementadas com a inteligência artificial, onde vão haver aumentos de produtividade enormes. O direito é uma delas, o marketing, áreas criativas, indústrias criativas, onde a própria área da minha área, da área da Ana e das tecnologias de informação, da programação, do desenvolvimento de software, vão ter um boost de produtividade enorme. Nós vamos poupar, literalmente, e há estudos nesse sentido, semanas por ano de produtividade, portanto, de trabalho, semanas de trabalho, portanto, aumentar a produtividade correspondente a isso, e isso vai ter um impacto muito grande na economia. Por isso é que se estima, e houve um estudo que saiu, até publicado pelo Negócios, que aponta para um impacto no PIB nacional de 6% do crescimento do PIB. E é aí que esse impacto é aí que estão as oportunidades. Exatamente, é aí nesse espaço que acho que é o mais fascinante neste momento descobrir, que é como é que, por exemplo, um advogado é aumentado com a inteligência artificial. E nós, no Centro para a Inteligência Artificial Responsável, temos um produto que estamos a desenvolver precisamente nessa área, inclusive até em parceria com a VDA, no sentido de aumentar a produtividade de um advogado. Por exemplo, no caso de um médico, assistir um médico no diagnóstico de um doente, o médico nunca vai ser substituído, até pela questão humana, pela questão da comunicação, pela necessidade de interagir cara a cara com o doente. Isso nunca vai ser aceito por um doente que haja um robô a dizer-lhe que tem um cancro terminal e que vai morrer daqui a 3 meses. Não é? Nunca vai acontecer. Não é? Portanto, é preciso sempre o papel humano nesses processos da comunicação. Mas também há a dimensão do risco e a dimensão das funções críticas. Mas pronto, não queria alongar muito, só para ilustrar que o mindset aqui deve ser o como podemos aumentar as profissões atuais com a inteligência artificial e de facto isso toca em muitas organizações, em muitas áreas. Portanto, como também dizia a Stephanie, não diabolizar também a inteligência artificial. Não. Existem, digamos, riscos. Existe aqui uma agenda mediática que tem sido gerida de uma forma brilhante, que é a agenda da extinção da espécie. Essa agenda da extinção da espécie fez disparar movimentos regulatórios a todos os níveis, nos Estados Unidos, na Europa. Nós tivemos o discurso do Estado da Nação, da Presidente da Comissão Europeia, que falava para os riscos da extinção através da inteligência artificial. Isso é completamente absurdo, não faz sentido. O Yann LeCun tem sido um grande defensor da tese, que isto é uma discussão absurda, e tem, digamos, servido à agenda da excessiva regulação. Portanto, é um dos temas que tem sido muito discutido, que é nós, ao
criámos este alerta político ao ponto do G7 na Cimeira de Hiroshima ter emitido um comunicado a comparar a inteligência artificial às pandemias, às guerras nucleares, enfim, às alterações climáticas. Esses falaram das alterações climáticas. Faz com que se avance com a regulação e se entre num domínio que agora é designado Regulatory Capture, que impede que os mais pequenos possam inovar. Porque os mais pequenos começam a ter uma sobrecarga tão grande regulatória que depois não podem criar novos produtos. E, por exemplo, no nosso caso, que somos uma startup, isso de facto é um risco muito grande. E, portanto, está a servir os grandes, está a aumentar, digamos, o monopólio, a reforçar o monopólio dos grandes, que de facto têm uma grande capacidade, por exemplo, de fazer aquilo que se chama red teaming, que é enfim, de garantir que um sistema de inteligência artificial não é tóxico, que não discrimina, tudo isso. Isso custa muito dinheiro a fazer. E, portanto, as pequenas não podem acompanhar. E os pequenos não podem competir com isso. E, portanto, no fundo, há aqui uma agenda que nós temos de perceber, descodificar, desmontar e pronto. E também olhar para a inteligência artificial na perspectiva positiva, que nos poderá salvar a espécie e não extinguir a espécie. Okay. Mas isso é outra conversa. Nós já vamos à parte da regulação. Passava agora aqui para o Carlos Pimenta, porque as indústrias criativas estão supostamente mais sob ameaça. Eu o que lhe perguntava era como, uma vez que, enfim, pode sair uma peça jornalística do ChatGPT, pode sair uma peça criativa, não é? Design, uma ilustração nas outras aplicações que fazem design. De que forma é que olha para isto também como um bicho-papão ou mais como uma ferramenta? Não, de todo como um bicho-papão. Apesar de ser um entusiasmado, não sou um deslumbrado e tento manter uma certa racionalidade e um certo pragmatismo. Aliás, que é a fase que estamos neste momento da adoção desta tecnologia, não é? Estamos na fase pragmática, segundo a teoria de Moore, não é? E eu queria primeiro agradecer o convite e também dizer que, quando ele me foi feito, me senti um bocadinho que tipo de alien é que eu vou ser com estes especialistas. Já tinha estado com o Paulo uma vez também num debate em Almada sobre isto. Mas o currículo da Stephanie tranquilizou-me, porque ela tem esta experiência dupla, portanto foi muito bem escolhida aqui no Speaker, não sei se para me agradar, mas porque eu também, a minha carreira é na área das artes e da cultura e a minha formação académica é toda na área das ciências da comunicação, com um foco especial na relação entre arte, cultura e tecnologia. Eu não vejo isto como um bicho-papão. Dou dois exemplos muito simples e que têm a ver com Cascais e até com o sítio onde estamos. A Casa das Histórias Paulo Rego foi há uns anos precursora da introdução de uma tecnologia que é o Deep Zoom, um projeto que se chamava, creio que, Paulo Rego Deep Zoom anos 70. Portanto, temos aqui uma introdução de uma tecnologia a entrar num terreno que, à partida, não seria propriamente o terreno que se esperava dessa tecnologia existisse. A outra tem a ver até com uma memória já longínqua da minha juventude. Aqui ao lado, no Dramático de Cascais, eram feitos os festivais de jazz e foi onde eu assisti ao primeiro grande concerto, que foi o do Genesis. Não vou dizer o ano, mas pode ir ao Google ou perguntar ao ChatGPT que ele diz. E isto tem a ver com uma pequeníssima história no minuto que eu quero contar a propósito da música e do jazz, da guitarra elétrica. Eu não sou músico, mas apesar de tudo não resisto a contar esta história. A guitarra elétrica surge porque nas jazz bands a guitarra era a que tinha menos, se conseguia ouvir menos, não é? Não consegue competir com o piano, não consegue competir com a bateria e não conseguia competir com o saxofone. E então o que é que se fez? Alguém se lembrou, vamos eletrificar a guitarra elétrica, vamos amplificar a guitarra elétrica. E a guitarra elétrica começou a ter o mesmo peso em termos relativos, né? E conseguiu ouvir-se. Só que os artistas olharam para a guitarra elétrica e disseram: calma lá, mas isto é outra coisa diferente. Isto já não é a guitarra acústica, isto faz outros sons e vamos explorar isso. E hoje em dia, músicos como Jimi Hendrix, Mark Knopfler, Eric Clapton, Jimmy Page, todos esses, trabalharam a guitarra elétrica e a guitarra elétrica tornou-se um instrumento criativo absolutamente normal na indústria musical. E hoje em dia ninguém estranha, aliás é o primeiro elemento, o primeiro instrumento que nós se calhar referenciamos com o rock, não é? Ou com a música pop, é a guitarra elétrica. Ora bem, aqui está uma adopção de uma tecnologia que foi transformada criativamente pelos artistas que a incorporaram. Daí o meu entusiasmo, ou seja, eu acho que a inteligência artificial vai, no fundo, pode-se comparar à adoção da guitarra elétrica. Ela vai proporcionar à arte uma nova forma de fazer. Eu não diabolizo as coisas, o Paulo Limas falou nisso, não é? Nós já assistimos
muitas transformações e perdas de profissões. Por exemplo, hoje já não há ardinas, não é? Se calhar, infelizmente. Já não há aguadeiros, já não há uma série de profissões que foram. O Sr. Ministro há bocado falou também nos luditas, não é? Aqueles que rejeitam. Se os luditas tivessem vencido, ainda teríamos tiares manuais, não é? Não teríamos a industrialização. Portanto, o meu entusiasmo tem a ver com isso. Eu estou desejoso de ver o que é que vai acontecer. Não sei, se calhar ninguém sabe, dos meus colegas de painel, ou mesmo daqui, mas que, à partida, é algo que nós devemos encarar como criativo. E tudo aquilo que é criativo e expande as nossas capacidades, eu acho interessante. Não vai colocar então em causa a criatividade humana, ou vai ser necessário... Não vai, não. Por exemplo, nós temos sempre que dar o comando no prompt, não é? Portanto, porque sem esse comando também não funciona a máquina. Eu acho até que vai ser usada de outras formas. Agora, há também um lado aqui que é um lado mais pragmático, que é, eu cito, desculpem, ainda no campo da música, cito uma afirmação, vou citar uma pequena afirmação do Nick Cave, parece um universo musical, não tem nada a ver com a música, mas calhou, que ele diz: os algoritmos não sentem, os dados não sofrem, o ChatGPT não tem uma experiência de vida. Isto porque houve uma canção dele que foi feita em inteligência artificial, e ele diz isso. Sim, e quando nós vemos um concerto do Nick Cave, é uma coisa é vê-lo em palco e saber a sua própria história de vida, e outra coisa é ver uma simulação daquilo que ele é. Portanto, esta dimensão humana... Não acha que vai ser possível de mimetizar? Só para terminar mesmo a última citação, e com as citações eu resolvo aqui o problema, ou seja, não tenho que eu próprio, que é da professora Virginia Dignum, que ele diz. Ela diz: os aviões são, desculpa, Helena, aqui há dias ouviste isso, os aviões são máquinas altamente sofisticadas. Tendem a ser cada vez mais sofisticadas. Ninguém está à espera que se transformem em pássaros e comecem a pôr ovos. Faz todo o sentido. Eu acho que essa humanização da IA... Exatamente. Passamos então agora ali ao Rui Lopes. A Agentify desenvolve soluções para a banca, não é? Desenvolve também soluções para a área da saúde. O que eu lhe perguntava era, ao desenvolver estas soluções de inteligência artificial, quais são os principais desafios que se deparam agora? Tem a ver com a segurança, com a inclusão também, porque tem que se desenvolver uma IA responsável? Antes de mais, obrigado pelo convite. Portanto, para quem não conhece, a Agentify desenvolveu a Alice, é uma assistente de voz, muito focado na área da saúde e da banca. E nós lançamos, a partir de Portugal, juntamente com o Grupo Lusíadas Saúde, a primeira assistente capaz de fazer marcações de consultas, qualquer tipo de consulta, em qualquer unidade a nível nacional, de forma autónoma por voz. E isso, para nós, a grande vantagem que um sistema destes tem passa precisamente por essa componente de acessibilidade e inclusão. Nós temos pessoas com mais de 80 anos a fazer uma marcação de uma consulta médica por voz, a falar, independentemente do seu grau de literacia digital, independentemente do seu contexto, consegue aceder a um serviço tão importante como a saúde para marcar uma consulta. E a qualquer hora, portanto, não tem que estar à espera do horário, digamos assim, de atendimento do contact center para poder ligar, pode ligar a qualquer hora. Obviamente que poderá-se pensar, ok, mas isso são as vantagens, não é? Acessibilidade, inclusão, mas também poderá trazer desvantagens, nomeadamente o tal ameaça a postos de trabalho. Mas, na verdade, aquilo que nós vemos é que simplesmente a maior parte do efeito não é bem esse, é simplesmente aumentar a capacidade de produtividade. Ou seja, o que se passa é que estas organizações, com a falta de recursos que há, não conseguem ter um nível de serviço de 100%. E muito menos 24/7. Portanto, nós estamos a aumentar o espectro e a produtividade daquilo que se pode fazer em temas relevantes para a nossa vida, como seja a saúde e na banca. Claro que nós, quando iniciamos este tipo de processos, quando há uma nova, digamos, inovação tecnológica ou tectónica ao ponto de transformar a forma como nós vivemos, tipicamente há sempre duas fases. A primeira fase é nós olharmos para aquilo que já fazemos hoje e como é que podemos aumentar a produtividade disso. E isso acontece sempre. Se nós olharmos à última grande transformação em termos de usabilidade, user experience, que foi o telemóvel, portanto as interfaces móveis, nós começamos primeiro por ter maiores ganhos de produtividade, porque a certa altura nós já podíamos responder imediatamente a um e-mail, não tínhamos que
estar perto do PC para poder responder. Portanto, há um aumento de produtividade, a qualquer hora eu podia já trabalhar, entre aspas. Mas depois começaram a surgir, há uma segunda vaga, que é, começam-se a fazer coisas que antes não era possível. E é a fase em que estamos agora? No que Eu acho respeita à IA? não, eu acho que neste momento ainda se está a fazer muito, ou seja, de tentar aumentar a produtividade daquilo que se faz, mas agora sim vamos partir para a segunda fase, ou começam a haver alguns exemplos. Um dos exemplos que nós estamos a trabalhar é inspirado, se quisermos, numa personagem da Disney, que é o Baymax, de um filme que é Big Hero 6. O Baymax era um cuidador pessoal. Portanto, era alguém que, de forma personalizada, estava sempre presente, respondia de uma forma muito eficaz e dava apoio à pessoa, no sentido de, a cada momento, ela tem alguém que, uma espécie de guia de saúde e bem-estar. Ora, nós com este tipo de tecnologia, portanto, hoje em dia, se nós quiséssemos fazer um acompanhamento personalizado a cada cidadão, é impensável, quer dizer, teríamos que montar equipas enormes, call centers, para fazer esse acompanhamento personalizado, portanto, com a falta de recursos que há, quer dizer, é completamente impensável. Ora, este tipo de tecnologia permite trazer esse valor para a sociedade, que é uma nova forma, é um novo valor que não existe e que não é possível até hoje. E o que é que vai permitir? Vai permitir nós fazermos esse acompanhamento. É um dos catalisadores que faltava, porque há muitos anos que já se fala disto, de termos uma saúde, ou um sistema de saúde não tanto orientado ao episódio, à doença, mas orientado à prevenção, e a pessoa deve aceder a serviços de saúde não quando está já com sintomas graves, mas precisamente para não ficar doente. Portanto, é a tecnologia ao serviço da humanidade, não é? Exatamente. Pronto. Gostava de lhe perguntar também era se tem em conta as questões de segurança, que é uma questão muito sensível quando se desenvolvem essas questões que têm a ver com a privacidade, enfim, etc., que é para depois também passarmos para a parte da regulação. Como é que se acautelam essas questões com o volume gigante de dados pessoais? Sim. Como é que isso se processa, uma vez que desenvolvem soluções da AI? Sim, é um desafio, principalmente quando, como no nosso caso, trabalhamos com indústrias altamente reguladas, como seja a saúde e a banca. Portanto, nós, no caso da banca, estamos a falar os utilizadores, os clientes, conseguem fazer transações financeiras. Portanto, estamos a falar de alteração de património direto, a partir deste tipo de tecnologia. Há aqui uma grande componente, que é à volta do sistema em si, da funcionalidade da inteligência artificial, que tem a ver com esses mecanismos de segurança e de privacidade de dados e de segurança de dados. Obviamente que é bastante mais custoso fazer sistemas seguros, mas, portanto... Mas têm que ser feitos. Sim, não, mas só para terem uma ideia, a Agentify já existe há cerca de 8 anos. Portanto, quer dizer, há pouco tempo é que conseguimos lançar um assistente de voz para fazer marcações de consulta, porque demorou imenso tempo, vários anos, para conseguir, por um lado, ter a fluidez de discurso, portanto, suficientemente boa para conseguir ter esse tipo de funcionalidade, mas também ter toda a parte de compliance, de segurança, de certificações e de boas práticas quando construímos este tipo de sistemas, porque claramente há aqui uma liability grande se não forem tomadas as medidas nesse sentido. Deu-me agora a deixa para passar aqui ao Fernando Resina da Silva. Portanto, é preciso acautelar as questões da IA. A Europa está a desenvolver uma regulação a esse respeito. O que eu lhe perguntava é quais são as linhas gerais dessa lei e se ela está a acompanhar ou vai acompanhar o desenvolvimento tão rápido da IA. Porque eu sei que a Europa quer estabelecer um mercado único de dados, não é? Porque senão funciona tudo em quintas. Portanto, o que é que nos pode dizer em relação a essa nova lei? Muito bem. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Só uma pequena nota introdutória. De facto, a IA não é uma coisa que surgiu agora, como já foi referido, já tem muito tempo. Mas o mundo mudou de alguma forma no final de 2022, em novembro, quando a OpenAI democratizou o acesso, abrindo ao público o ChatGPT. Aí que foi uma grande mudança, aí foi um wake-up call, afinal isto faz muita coisa. E, portanto, toda a gente entrou numa grande excitação, /preocupação, a partir daí. Mas já existe. Só para dar um bocadinho de contexto, e que isto é tudo uma evolução. Nós chegámos aqui porquê? Porque temos uma rede de comunicações hoje em dia de banda larga que permite a transmissão de informação com uma grande rapidez para todo o lado. Temos o cloud computing que nos permite aceder a recursos de computação, a data centers que foram falados aqui há pouco, que têm os problemas que sabemos, com a capacidade de computação muito grande. Temos big data, temos muita informação e o culminar disto tudo é a inteligência artificial, que permite trabalhar tudo isto. E, portanto, estamos numa fase em que é uma tecnologia, de facto, que é, de alguma forma, revolucionária, mas não é nova. Agora tomamos consciência dela. Mas
mas isto não vai parar aqui. O blockchain está aí a arrebentar também e não vai ser só criptomoedas, vai ser muito mais do que isso. E vem aí a computação quântica e as comunicações quânticas, que vai ser mais depressa do que se calhar estamos à espera. Não estamos a olhar ainda bem para isso, mas também tem riscos e tem potenciais que são de considerar. E, portanto, a inteligência artificial não dá superpoderes. Nem é um remédio milagroso. Quer dizer, a inteligência artificial não vai dar superpoderes a uma empresa para de repente ser mais competitiva do que as outras. Nem vai curar os problemas que uma empresa tem de tentar antecipar o que são as necessidades dos clientes só por si. A inteligência artificial, a nível empresarial, e é a área onde eu trabalho mais, de facto tem de ser integrada num processo de transformação digital das empresas. É uma das componentes. As empresas têm que entrar num processo e estão a entrar transversal de transformação digital, de utilização das tecnologias, e em particular das tecnologias digitais, onde a inteligência artificial é apenas uma delas, para criar novos produtos, novos serviços, para produzir os seus bens de forma diferente, para interagir com os seus clientes, para antecipar as necessidades dos seus clientes com mais precisão, até se organizar, não só os seus recursos humanos, a utilização dos seus recursos humanos, mas a própria informação. E, portanto, é um processo global, não é apenas com a inteligência artificial. Nós estamos agora a olhar muito para a inteligência artificial como se fosse, de facto, um remédio milagroso ou um superpoder, mas não é, tem que ser integrado nesta filosofia. Agora, isso tem que ser, exato, tem que ser regulado. Pronto. Agora, a União Europeia, de facto, há novidades recentes. Os processos da União Europeia são lentos, mas finalmente, e tem 2 dias, chegou-se a um acordo entre o Conselho e o Parlamento quanto à proposta da Comissão para o regulamento sobre a inteligência artificial, e a primeira legislação assim a nível mundial com esta magnitude, e que vem de facto tentar estabelecer regras que permitam ter segurança e centrar na pessoa, nos humanos, de facto, a regulação e a utilização da inteligência artificial. Ela é um regulamento, e isto representa uma mudança de paradigma que já veio com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, do RGPD. A Europa percebe que a rapidez com que tem que atuar não se compadece com uma diretiva, que depois precisa ser transposta para legislações nacionais e cada uma transpõe mais ou menos como entende deve-se transpor. Não, é um regulamento, vai-se aplicar a todos. Vai-se aplicar a todos e vamos ter o mesmo problema com o RGPD, quer dizer, temos 2 anos para o fazer, em alguns casos 6 meses, porque as práticas proibidas dentro de 6 meses entram em vigor, existem matérias de inteligência artificial mais transversal, tem um prazo de 12 meses, mas daqui a 2 anos entra em vigor. Quer dizer, e como é que isso vai se afetar as acontecer empresas? como o RGPD, vamos chegar ao fim e depois é que andamos todos a correr para tentar resolver os problemas que temos. Bom, o que é que ela tem de facto de vantagens? Primeiro, já que o RGPD, eu receio a certa altura que pudesse o RGPD criar aqui um espartilho legislativo e tornar, como muitas vezes acontece, a Europa uma região menos competitiva, porque ela de facto faz muitas leis, não é? Tem muita lei, legisla muito, quer regular tudo, é um Estado muito polícia, é uma região muito polícia. Mas de facto o RGPD aconteceu uma coisa, mérito legislador, porque ele traduz uma série de boas práticas e porque se aplica mesmo a prestadores de serviços fora da União Europeia que queiram vender para a União Europeia, transformou-se digamos assim, numa boa prática mundial e está a ser copiado mais ou menos por todo o mundo, e isso são boas notícias. Portanto, espera-se que a inteligência artificial, também porque se vai aplicar não só territorialmente na União Europeia, mas a quem quer vender, e de facto é um conjunto de boas práticas, eu acredito que se possa transformar também numa prática mundial, e isso ser bom. Bom, mas há aqui outras coisas que de facto demonstram a preocupação do legislador. O legislador, em matérias tecnológicas, nomeadamente das telecomunicações, tinha o princípio de legislar ex post, ou seja, de regular ex post, deixar as coisas acontecer e depois ir tentando, enfim, com regulação, controlar e regular os mercados. Voltamos para uma fase antes do ex ante, está a querer regular tudo de uma forma antes, previamente, porque de facto há muitos riscos que têm que ser acautelados. Exato. Mas a Stephanie estava aqui a dizer que não era suficiente essa lei, era um princípio, mas não era suficiente. Mas é um princípio e tem que se começar por algum sítio, e acho que é um bom começo, nomeadamente porque a legislação é muito centrada na análise do risco. E estabelece aqui critérios que são importantes e que todos temos de estar preparados para adotar. Considero que a abordagem tem que ser ética, centrada no ser humano, e vamos ver quais são os riscos que a utilização de determinadas inteligências artificiais tem para o ser humano, para os cidadãos. E começa com os riscos que são inaceitáveis, e portanto são práticas que são proibidas até aos riscos mínimos. Os riscos inaceitáveis, como por exemplo, plataformas de classificação social, ou de identificação de comportamentos emocionais no local de trabalho, é proibido. Pronto, já estabeleci. Estas entram daqui a 6 meses em vigor. Depois tem outros riscos elevados,
que tem uma série de normas, de obrigações, de certificações, de monitorização que é necessário fazer. Que as empresas vão ter que cumprir. Vão ter que cumprir, por exemplo, o recrutamento de recursos humanos, porque pode ter viés, pode ter preconceitos na construção dos algoritmos, é de risco elevado e, portanto, há uma série de obrigações. Depois há uns de risco mais limitado, em que a plataforma só tem de dizer que, de facto, o conteúdo, por exemplo, está a ser gerado, e isto na área das artes é importante, está a ser gerado por inteligência artificial, não por humano. Ainda há poucas semanas, o CEO da Sports Illustrated, que é uma grande publicação norte-americana na área do desporto, foi despedido porque publicaram um artigo não revelando, um artigo de opinião, não revelando que era um artigo gerado por inteligência artificial, mas como sendo de pessoas, autores criados também por inteligência artificial ficticiamente. E, portanto, é este tipo de coisas tem que ser regulado. que vai ser regulado. E depois há os riscos mínimos que não precisam de regulação, como, por exemplo, a inteligência artificial para selecionar o spam do e-mail. Esse não necessita. Agora, existem outros aspectos que são importantes, e para Portugal, e falemos de Portugal, tem muita relevância. A criação do regulador nacional. Quem é que vai ser esse regulador? Como é que ele vai atuar? Não nos esqueçamos que as multas, as coimas pelo não cumprimento são exorbitantes. As coimas que no RGPD eram de 20 milhões ou de 4% do volume anual de vendas de uma empresa ou de um grupo, passa para 35 milhões e 7% no máximo do volume anual de vendas de uma entidade. São coimas muito elevadas e, portanto, há aqui uma grande preocupação em ser muito eficiente na aplicação destas novas normas. Mas não se fica pelas normas. A Comissão Europeia pretende também criar um pacto para a inteligência artificial, para os criadores de inteligência artificial, para que à nascença a criação dos algoritmos e de toda a tecnologia tenha regras, um código de conduta também para os criadores de inteligência artificial. São coisas que de alguma forma já existem, até em Portugal, a DSPA, Data Science Portuguese Association, que é uma associação que trabalha a ciência dos dados, sobre os quais incide a inteligência artificial, tem um código de conduta já precisamente para estas áreas, portanto acho que estamos no bom caminho. Não é um remédio milagroso, não dá superpoderes, mas vai ser uma ferramenta muito importante para todas as empresas e a legislação tentará com certeza seguir e regular aquilo que é o mínimo que deve regular. Ok. Bem, temos só 10 minutos, vou passar aqui mais uma vez por vocês. Ana, queria falar aqui em relação à parte dos dados. Eu tenho aqui uma informação que os dados duplicam a cada 18 meses, mas só são usados 10% dos dados gerados, ou seja, só são aproveitados. Porquê? Porque está tudo muito em ilhas. Portanto, a integração dos dados é fundamental para tirar o potencial desta inteligência artificial. Porque se eles não comunicam entre si, não é? Sim, sem dúvida. Em particular porque a maioria destas empresas portanto, as empresas que neste momento estão a usar os dados para gerar os Large Language Models são empresas americanas e, portanto, os dados usados são, muitos deles, muito dependentes da cultura, da linguagem e, portanto, temos coisas que como resultado disso, línguas menos usadas, países pequenos com pouca informação disponível, não é visível nos datasets usados. É discriminação no sistema já, não é? Claro, de alguma forma é. Há muitos dados dos Estados Unidos, não há da África, por exemplo. A visão que é criada isto está um bocado... Isso está a afinar o som. Pronto. A visão criada por estes sistemas e pelo treino, usando dados que já estão enviesados, faz com que teremos certamente uma visão diferente do que aquilo que é na realidade, e países e línguas como a nossa vão ser pouco representadas. Muito bem. Rui, gostava de ouvir também sobre a parte da integração de dados. Esta é importante, como eu estava a perguntar à Ana, para não se funcionar em ilhas, ou seja, os dados têm todos que circular para se conseguir extrair o valor que a inteligência artificial pode dar. É assim que funciona? Vocês que desenvolvem soluções? Sim. Quer dizer, na nossa área, o foco é conversacional e, portanto, não entramos em áreas preditivas, como, por exemplo, na área da banca. Um dos exemplos falados foi, por exemplo, a análise de crédito, do scoring de crédito, não é? Portanto, nós não desenvolvemos aplicações
que tenham esse tipo de impacto e decisões que tenham esse tipo de impacto. O nosso objetivo é, de uma forma responsável, expor interfaces conversacionais por voz, que acaba por ser uma ferramenta humana, portanto, pela primeira vez é a tecnologia que se adapta às pessoas e não o contrário, e o nosso foco é essa acessibilidade, é permitir a qualquer pessoa, independentemente do seu contexto, conseguir aceder aos principais serviços da sua vida. E, portanto, há aqui esta questão do ChatGPT e da awareness que foi criada a partir do lançamento do ChatGPT, de facto, até acho que já foi dito pela própria OpenAI, eles não estavam à espera que tivesse este impacto, eles próprios ficaram surpreendidos. Mas eu, nesta questão dos dados, e também indo de encontro aqui ao que o Paulo disse, ainda bem que começamos a falar disto, porque acho que, de facto, a agenda mediática tem sido, de alguma forma, preenchida por estes fenómenos, ou potencial fenómeno catastrófico de extinção, e não se está a olhar para aquilo que se devia olhar hoje, porque a inteligência artificial, independentemente do grau de sofisticação da tecnologia, há efetivamente riscos que devem ser regulados. E já tivemos exemplos, mesmo antes do ChatGPT, nós tivemos influência no nosso em sistemas democráticos, em eleições, no Brexit, nas eleições dos Estados Unidos, que é um perigo muito grande para uma democracia. Tivemos exemplos como, por exemplo, quando a Apple lançou o cartão de crédito, o próprio Steve Wozniak veio a público dizer que como é que é possível, portanto, ele quando aderiu ao cartão de crédito e a sua esposa também, portanto, eles tendo acesso às mesmas contas financeiras, aos mesmos assets financeiros, ele teve um plafond 10 vezes superior ao da sua esposa. E, portanto, estamos a falar de um plafond de um cartão de crédito, mas depois quando passamos para a componente de decidir um crédito de habitação, e quando a maior parte das pessoas, para ter acesso a casa, precisam de um crédito de habitação, portanto, estamos a decidir, ou estamos a deixar que estes sistemas decidam quem é que tem direito a casa ou não. Isso é que precisa ser regulado. Mas a tecnologia, para se fazer isto, já existe. Portanto, de facto, tem que haver aqui em termos da análise dos dados ou dos riscos e das ameaças, tem que haver um shift no foco que está a ser dado. E Alan Kuhn tem sido claramente uma pessoa que tem esclarecido, tem ajudado a esclarecer a sociedade. Nós, enquanto empresa, também tentamos ser o máximo responsáveis possíveis, no sentido também de esclarecer o que é hype e o que é a realidade. Mesmo esta componente toda do Generative AI, de repente parece que dá-se a ideia que vai resolver todos os problemas do mundo. Não é assim. Há componentes, há claramente funcionalidades que o Generative AI resolve e resolve bem, mas dependendo do contexto pode ser um grande problema, porque o facto de eu ter um sistema que é bem falante, mas que me está a dar, por exemplo, informações erradas, isso não é uma atitude responsável. E tem que corrigir isso. E tem que, exatamente. Portanto, temos que terminar. Termino aqui com o Paulo, não é? Já temos só alguns segundos. O que eu lhe perguntava, Paulo, para dar aqui só umas ideias, o que é que as empresas devem fazer para não perderem este comboio da IA? Bom, primeiro é começar a usar, não é? Portanto, é não recear, há sempre aquele risco, isto até pode distinguir o meu posto de trabalho, nada disso. A perspectiva é precisamente a oposta, a perspectiva é de aprender a usar no nosso dia-a-dia. Portanto, é uma tecnologia que é suficientemente transversal, que é útil para toda a gente, para quem está a ter ideias para fazer algo para o jantar, enfim, pode ser usada a inteligência artificial generativa. E, portanto, é começar a pensar nos seus workflows, que parte dos workflows é que podem ser automatizados com inteligência artificial, quais são aquelas tarefas mais repetitivas que podem ser, digamos, automatizadas. O Fundo Monetário Internacional publicou agora recentemente um estudo que aponta para um futuro onde a maioria das profissões vão ganhar mais dinheiro, os salários vão aumentar graças a um aumento da produtividade. E, portanto, eu acho que é um desafio para todos nós de encontrarmos dentro dos nossos, digamos, workflows, dos nossos fluxos de trabalho, onde é que nós podemos usar a inteligência artificial para, por exemplo, processar o nosso e-mail de forma mais
mais produtiva? Quais é que são os e-mails mais importantes que eu tenho de responder agora? Estou-me a esquecer de alguma coisa? Portanto, como é que eu posso responder este e-mail mais rapidamente? Isto começa a estar integrado nas ferramentas, nos Office 365, nas tecnologias da Google e tudo isso, e portanto eu acho que é começar a usar e depois começar a identificar as oportunidades de ganhar competitividade dentro das organizações, de nos diferenciarmos, mas há aqui também uma questão de um certo sentido de urgência que eu acho que tem de haver, que é, digamos, de vencer este receio que às vezes muitas organizações têm e avançar. E avançar. Aprender, ter Ok. esse growth mindset, tem de ter um mindset de crescimento e de aprender. Ok. Terminamos então aqui de forma positiva. Muito obrigada a todos pela vossa participação.